Bom dia, vamos às senhas diárias para o dia de hoje, dia 29 de novembro de 2022, uma terça-feira. Eu vou pedir um favorzinho logo agora no início para vocês não esquecerem. Deem um cliquezinho aí embaixo no ok, no like, que aí o YouTube põe o meu vídeo num lugar um pouquinho melhor da prateleira, dos milhares de vídeos que foram gravados hoje no Brasil. E as pessoas, alguém que se interessa por assunto de religião, de repente aparece o vídeo lá para ele e a discussão vai adiante. Em favor do vídeo, certo? Se vocês acham que é interessante as pessoas discutirem esses assuntos, não precisa concordar, só discutirem. Quem sabe pensar algo novo a partir das ideias que eu tento transmitir por esses vídeos, esse das senhas diárias e outros que eu produzo. Então, cliquezinho. Vamos ao primeiro versículo para hoje. Vem de Isaías 40, 30 a 31. Ele está falando para o povo que está voltando do exílio da Babilônia para Jerusalém, para Israel, e que querem reconstruir o país. E também os que tinham lá antes, aquela Jerusalém, que agora está tentando se reconstruir, que foi destruída porque era muito injusta, pecaminosa. Ele está falando para esse pessoal, dos israelitas. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços, e tão exaustos, caem ao chão. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Já vai aparecer um pouquinho disso, né? Mas é aquelas pessoas que confiam nas suas forças. Essas correm e se cansam, correm inutilmente, caem, porque elas estão colocando a sua religiosidade, sua fé no lugar errado, confiando nas suas forças, no seu caráter, na sua religiosidade, confiando que a religiosidade vem do caráter, da força delas. Por isso eu dei o título para hoje: achar que a fé e a religiosidade são frutos de seu caráter e sua força, isso produz apenas espinheiros e abrolhos, espinheiros e capim e arbustos inúteis, mato. Isso vai estar na segunda leitura, que fala sobre uma vinha que virou um espinheiro, num terreno baldio. Achar que a fé e a religiosidade são frutos do seu caráter e da sua força, isso produz apenas espinheiro e abrolhos. O que dá forças, como as asas de uma águia, para correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar, são esperar no Senhor, colocar a construção da sua fé no Senhor. Senhor com S-E-N-H-O-R maiúsculo, que no hebraico está escrito Javé. Colocar a base de tudo em Deus Javé. Não
se tem uma igreja bonita, se respeita as cerimônias, rituais e normas. Não é isso. Isso só te cansa e cria espinheiro. Uma fé inútil, como a vinha que eu vou ler depois. E o segundo versículo vem de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Quanto a você, fortifique-se na graça que há em Jesus. É nisso, não na sua força, não no seu caráter. A oração é escrita por Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Como hei de receber-te, ó esperança do mundo? Tu vens para abençoar a terra. Como deveremos encontrar-te? Com um monte de enfeite? É isso que Jesus quer? Até enfeites hipócritas, porque na verdade só deu cansaço, não significa tanto assim. Receba ele como um hospedeiro que sabe o que está recebendo. Ser hospedeiro, bem-vindo aos cansados. Recebe o teu próximo que está cansado e mostra para ele como é, que se faz a mesma coisa. Vem, olha como estão. Tu jamais os rejeitas. Está falando bem sobre o que os profetas pedem aos que creem em Deus Javé. Hospeda o que está sem casa, dá de comer ao que está faminto, dá água ao que está com sede, visita o que está sozinho, estende a mão ao que está caído, dá companhia ao que está só. E o primeiro texto para hoje vem no livro dos Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 10, versículos 32 a 39, e fala aqui para cristãos, novos cristãos, não pararem com esta fé espontânea e não caiam na conversa fiada daqueles que orgulham ter caráter e força para ser tão exemplares na fé. Esses caras são orgulho, eles estão começando a ter orgulho, achando que a fé é eles que produzem, porque eles são tão santinhos, né? Aí Hebreus 10, 32 a 39 está escrito o seguinte: lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento, quando vocês não tinham esse orgulho. Eu tenho mais fé que outros porque eu tenho mais força de caráter. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês eram simples, lembrem-se disso. Não sejam esses orgulhosos que vocês podem se tornar com o tempo. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes, muito maiores que os bens materiais, muito mais importantes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada, essa confiança humilde, né? Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Não ponham o valor nessas coisas passageiras aí.
nessas coisas que não têm valor, só é muita aparência, né? Eu sou o cara. Mas o meu justo viverá pela fé, não por esses orgulhos, pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele, se ele ficar orgulhoso, que nem alguns são. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos pelos orgulhos, pelas famas, mas nós somos dos que creem e assim são salvos. Agora vamos para a história lá que o profeta Isaías conta, que é aquela dos espinheiros e abrolhos, da vinha, que era para ser muito legal, e virou uma porcaria. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque para prensar as uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém, homens de Judá, julguem entre mim e essa vinha. O que mais se poderia fazer por ela que não tenha sido feito? Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? De que vinha que ele está falando? Pois eu lhes digo o que vou fazer com essa vinha. Derrubarei sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será mais podada, nem capinada, e espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não chovam mais sobre essa vinha. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. Né? Que os profetas sempre dizem, é injusta e pecaminosa. Os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava a justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas houve gritos de aflição. Porque essa vinha, que era para ser tão caprichada, ela começou a crer nos próprios orgulhos. E sim, a religiosidade, a fé, tal fé tão aparente, e até as pessoas acreditam, olha como nossa igreja é bonita. E como nós temos cantos e festas bonitas. Mas não é isso a fé. E nem depende de vocês. Vão atrás do que realmente é central na fé. E aí não dá espinheiros e abrolhos. Aí a vinha vai produzir de verdade, como ela é para produzir. Ser boa, hospedeira dos fracos, dos cansados. E produzir justiça de verdade. Não igreja bonita. Cantos emocionantes. Não é isso. Um bom dia.